Olá, sejam bem-vindos ao podcast do Instituto Educativo do Juncal. Hoje vamos falar sobre genes, da parte metabólica, vamos falar sobre, na verdade, um pouco de saúde também. Temos connosco a Maria Pedro Guarino e a Marlene Lares. Bem-vindas ao nosso podcast. Obrigada. A Maria Pedro Guarino é professora coordenadora do Instituto Politécnico de Leiria e diretora do CITEC-CARE, Centro de Tecnologias Inovadoras em Cuidados de Saúde. A Maria é doutorada em Fisiologia, pós-graduada em Farmacologia e Terapêutica, dedicando-se ao desenvolvimento de novas abordagens diagnósticas e terapêuticas para a obesidade e diabetes tipo 2, incluindo intervenções nutricionais e dispositivos médicos. É uma defensora apaixonada do conhecimento aplicado e do compromisso social, estando envolvida em várias atividades de divulgação e comunicação da ciência. Muito obrigada pela apresentação e quero também aproveitar para agradecer o convite ao Instituto Educativo de Juncal, à sua direção, também ao professor Bruno Monteiro, que também esteve envolvido neste desafio que nos foi lançado e, portanto, espero que no final deste podcast estejamos todos um bocadinho mais esclarecidos sobre doença metabólica, saúde metabólica e algumas inovações que têm vindo a surgir neste campo nos últimos tempos. Sim, eu acho que este é um primeiro dia de podcast onde começamos a falar de saúde. Na semana que tem o Dia da Alimentação, penso que é um tema completamente dentro do que está em voga e por isso também temos connosco a Marlene Lares, que é doutoranda na Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto. As suas áreas de interesse e de investigação centram-se principalmente na nutrição clínica, metabolismo e diabetes, e mais recentemente na crononutrição, matéria sobre a qual em 2020 venceu o Prémio Emílio Pérez, patrocinado pela Sociedade Portuguesa de Diabetologia. A Marlene tem experiência profissional na área da nutrição clínica, tendo já trabalhado como nutricionista no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, bem como nos Centros de Saúde Primários do Alentejo Central. Bem-vinda também. Muito obrigada também pelo convite. É um gosto estar aqui e discutir ciência de uma forma que seja acessível a todos. Ok. Eu acabei por não nos apresentar a nós. Eu sou o professor Pedro Batalha, sou professor da área da comunicação aqui no Instituto Educativo do Juncal. Comigo tenho a Cristiana, a nossa aluna do 11º ano também do nosso curso, e que também vai estar connosco aqui a fazer algumas questões e a pôr algumas questões pertinentes para vocês, para que esta conversa seja o mais relaxada possível. É isso que queremos que seja uma conversa, que as pessoas lá em casa, ou no carro, ou seja onde for que nos estejam a ouvir, que consigam estar interessadas e que consigam estar connosco durante cerca de 20 minutos, 25 minutos. Não será mais do que isso esta conversa. Ok? Por isso, penso que podemos passar aqui também à primeira pergunta. E aproveitando para lançar aqui à Maria o desafio de ser a primeira a responder. Maria, o que é que são genes e como é que os genes influenciam a nossa saúde? Ora bem, a pergunta é interessante. Nós ouvimos falar no dia-a-dia em genes, em terapia genética, ouvimos ultimamente falar também em novas formas de intervir na genética, mas nem sempre, se calhar, para nós é claro o que é que são os genes. Em termos biológicos, os genes são considerados a unidade fundamental da hereditariedade e, portanto, são compostos por ácido desoxirribonucleico, o famoso DNA, e são estas unidades individuais que vão permitir produzir proteínas que depois fazem de nós aquilo que somos, desde a cor dos olhos, à cor do cabelo, mas também condicionam um bocadinho o nosso estado de saúde, algumas doenças que vamos poder vir a desenvolver no futuro. E, portanto, a genética tem, e os genes, têm esse código implícito que faz de nós o que somos, não só em termos individuais, como depois também na nossa relação com o ambiente. Há muitas doenças que são determinadas pelos genes, mas a interação com aquilo que fazemos, com as escolhas que fazemos, com o ambiente, aquilo que nós designamos por epigenética, a forma como o ambiente molda os nossos genes, vai também determinar muitas questões importantes da nossa saúde e, infelizmente, também de doença. Fala-se muito sobre o relógio biológico, mas o que é que nos pode dizer o que é isso? O relógio biológico também é um conceito relativamente novo e muito interessante. Todos nós já ouvimos falar em relógios biológicos. É muito frequente, por exemplo, ouvir dizer nas senhoras que chegam a determinada idade e ainda não têm filhos, por exemplo, e começam a considerar uma vontade acima do normal, do que sentiram até ali, de pensar em ter crianças, e fala-se no relógio biológico de uma forma assim um bocadinho mais leiga. Falamos também, por exemplo, de relógios biológicos, como quando falamos no ciclo menstrual na mulher. Portanto, são períodos cíclicos que vão determinar determinado tipo de acontecimentos na nossa vida, nos seres humanos.
Depois existe um relógio biológico, que agora também está mais na moda, é mais falado, que nós designamos como ritmo circadiano, que é o relógio biológico que determina a nossa atividade ao longo do dia. Habitualmente, nós deveríamos ser mais ativos no período de luz solar, não é? Em que estamos mais predispostos a trabalhar, a fazer as nossas atividades, e depois, durante a noite, vamos descansar. Existe um ritmo no nosso corpo, controlado por hormonas, por neurotransmissores, que faz com que nós sintamos sono em períodos de menor atividade, que deveriam ser os períodos noturnos, e depois maior atividade quando o sol nasce. Ora, antigamente isto era muito fácil de gerir e de controlar, porque nós não tínhamos tanta exposição à luz elétrica como temos agora, não havia tanta tecnologia também que nos exponha a chamada luz azul, não é? Os tablets, os smartphones, e o relógio biológico era mais facilmente regulável pelo ritmo solar. Hoje em dia nós conseguimos inverter um bocadinho estes ciclos e, portanto, o que acontece é que temos muitas perturbações desse ritmo circadiano que nós infligimos a nós próprios. E, portanto, já aqui a falar um bocadinho das influências do ambiente naquilo que é a nossa fisiologia, o nosso funcionamento normal. E isso pode trazer, como vamos ver e vamos conversar, algumas perturbações e predispor-nos a estados de doença, infelizmente. Os genes e o relógio biológico certamente que têm uma ligação. É verdade, portanto, este relógio biológico, e já falei aqui de 3 exemplos, não é? Desde alguma predisposição, por exemplo, para considerar a vontade de ter filhos, e isso também é controlado em termos hormonais, desde o ciclo menstrual na mulher, ou então este ritmo circadiano de períodos, a alternância entre um período de luz e maior atividade e um período de escuridão e menor atividade, é condicionado por hormonas, como vos falei, e portanto existe uma muito importante que se chama melatonina. Ela é produzida numa glândula que nós possuímos na região, temos também o sistema nervoso central que se chama glândula pineal, e esta melatonina é estimulada pela luz solar. E, portanto, é ela que nos faz estar mais ativos e mais predispostos, portanto, a modulação da melatonina que nos faz ter mais atividade ou menos atividade à medida que o dia vai passando. Portanto, estas hormonas controlam a nossa atividade, mas há também uma série de genes que vão regular a produção destas substâncias no nosso corpo. Quem diz a melatonina, diz o cortisol e outras moléculas. Estes genes, que têm uma expressão que vai variando ao longo do dia, chamam-se genes relógio. E nós conhecemos algumas famílias destes genes, a família PER, por exemplo, que no fundo está associada a período, a família CRI, a família CLOCK, a família BALM, são tudo genes, pedacinhos de DNA, que vão influenciar a nossa atividade ao longo do dia e permitir, lá está, que nós nos sintamos mais ativos ou menos ativos. Qual é aqui a questão importante? A expressão destes genes, assim como a cor dos olhos não é igual em todos nós, os nossos genes relógio também não são iguais. E com certeza as pessoas sentirão e têm a noção de que há indivíduos que são mais ativos logo de manhã e quando acordam sentem-se prontos a ir fazer ginástica, começar a trabalhar. Há outras pessoas que custa-lhes muito acordar, sair da cama é um pavor. Aquilo demora ali um bocadinho até começarem a sentir-se capazes de iniciar tarefas que sejam mais exigentes em termos cognitivos e, portanto, isto tem também a ver com essa diferente expressão dos genes relógio. Os genes relógio condicionam aquilo que é a nossa atividade durante o dia, assim como outro tipo de genes condiciona a cor do cabelo e a cor dos olhos. É muito importante que nós conheçamos a expressão destes genes relógio para podermos adaptar a nossa atividade àquilo que é a nossa expressão genética e podemos, no fundo, otimizar uma série de coisas que vão ser importantes na nossa saúde. Então, falávamos aqui um bocadinho da parte toda metabólica e ouvimos falar no nosso dia-a-dia muitas pessoas que dizem tenho uma doença metabólica, mas isso é o quê? Nasce connosco, não nasce? Advém dos nossos comportamentos alimentares e não só? De onde é que vêm essas doenças? O metabolismo significa mudança, transformação. E quando falamos em metabolismo, estamos a falar, aplicado à biologia, da capacidade que nós temos de transformar alimentos em energia. E precisamos disso, porque precisamos de produzir energia no corpo para podermos realizar as nossas atividades e, no fundo, viver.
Essa capacidade de transformação é importante que seja muito eficaz e que seja bem gerida, porque não podemos gerar energia a mais, isso pode ser contraproducente para nós, porque quando geramos energia também geramos calor, também não podemos gerar energia a menos, porque vão-nos faltar as forças, literalmente, para que as nossas atividades sejam executadas e os nossos tecidos consigam fazer as suas funções. Quando falamos numa doença metabólica, estamos a falar numa doença que afeta a capacidade de extrair esta energia dos alimentos de uma forma que seja eficaz e que seja otimizada. E, portanto, existem várias situações em que nós temos dificuldade ou em obter a energia dos alimentos ou em, tendo as moléculas que nos dão essa energia, conseguir utilizá-las como deve de ser. Por exemplo, exemplos de doença metabólica. A obesidade é uma doença metabólica provocada por excesso de produção de energia ou de obtenção de substratos energéticos, para ser mais correta, que depois não conseguimos utilizar de forma eficiente e, portanto, vamos acumulando, vamos fazendo um armazém de moléculas de energia sob a forma de tecido adiposo. Isso depois traz uma série de problemas. A diabetes é também uma doença em que nós não conseguimos quebrar as moléculas que têm a energia primordial, a glucose, e, portanto, elas vão se acumular no sangue e vão trazer uma série de problemas também nos órgãos e tecidos. Depois existem outras doenças metabólicas de menor, que são menos comuns, embora também de relevância, como as doenças da tiroide, que também levam a alterações metabólicas. As doenças, por exemplo, o síndrome do ovário poliquístico, também é considerada uma doença metabólica, se bem que nós não associamos normalmente quistos no ovário a doença metabólica, mas estão também associadas com alterações hormonais. Essencialmente, as doenças metabólicas são aquelas em que vai haver problemas na conversão da energia que obtemos dos nutrientes em energia biológica, em energia para fazer funcionar as nossas células e tecidos. Certamente que a doença metabólica é uma doença genética, certo? Pois é muito interessante essa questão, não é? Porque nós temos várias doenças metabólicas, temos, como falei, a obesidade é uma doença metabólica, a diabetes é uma doença metabólica, a tiroide também. Em muitas delas há uma componente genética, mas lá está, mais uma vez aqui o ambiente tem um papel fundamental. Nós sabemos, por exemplo, que na diabetes existem 2 grandes tipos. Uma que é designada por diabetes tipo 1, que surge normalmente numa idade mais jovem, na infância, e sabemos que a diabetes tipo 1 tem uma predisposição genética, ou seja, genes que vão fazer surgir aquela doença que é muito baixinha, de cerca entre 6% a 10%. Ou seja, um indivíduo que tenha diabetes tipo 1, a probabilidade de passar essa doença de uma forma direta à descendência é baixa. Já na diabetes tipo 2, que é aquela que vai surgir normalmente mais tarde na vida e muito associada ao excesso de peso, aos hábitos, os estilos de vida que não são tão saudáveis, a predisposição genética é de 90%. E há aqui uma influência direta do estilo de vida. Mas nós sabemos que se alguém que tem diabetes vai ter 90% de probabilidade de passar essa carga genética à sua descendência. Portanto, há uma componente genética, isto está codificado nas nossas unidades funcionais, no nosso DNA, mas nós conseguimos tentar, com as escolhas que fazemos ao longo da vida, escolhendo de forma saudável, responsável e tendo noção que essas escolhas vão determinar a nossa saúde, conseguimos, no fundo, contrariar ali um bocadinho aquilo que a genética nos deixou e a herança que nos deixaram. Ou seja, é um bom modo para saltarmos aqui um bocadinho para os hábitos alimentares e para falarmos também um bocadinho com a Marlene, aliás. Marlene, o que é que os hábitos alimentares saudáveis podem ajudar a evitar estes problemas metabólicos ou doenças metabólicas? Os hábitos alimentares são, no fundo, escolhas que nós fazemos. E hábitos alimentares saudáveis são escolhas que são mais saudáveis para o nosso corpo e que por isso podem ter alguma influência, como a Maria também referiu. O ambiente, e no ambiente também estão as escolhas alimentares, têm muita influência não só na prevenção das doenças, mas também no seu tratamento. E quando nós falamos de uma alimentação saudável, os princípios básicos para a prevenção da doença e para o tratamento são quase sempre muito semelhantes. E estes hábitos alimentares estão muito ligados então às escolhas que nós fazemos. E a maior parte das pessoas até sabe quais é que são os hábitos alimentares saudáveis porque temos muita informação, também existe alguma desinformação relativamente a alguns tópicos, mas se nós perguntarmos às pessoas, quase todas sabem o que é ter uma alimentação saudável. O problema depois é nós conseguirmos pôr em prática estes hábitos alimentares.
E desde logo temos alguns exemplos, como por exemplo evitar o consumo de produtos com açúcar em excesso, e aqui falamos de açúcares adicionados, evitar alimentos que tenham um conteúdo de gordura saturada excessivo, também alimentos que sejam muito industrializados, e aqui falo de alimentos industrializados e não só alimentos processados, porque também muitas das vezes estamos aqui a demonizar os alimentos processados, e há alguns que efetivamente têm que ser processados do ponto de vista de segurança alimentar. Falamos, por exemplo, um iogurte. Um iogurte é um alimento que é processado, mas que ainda assim pode fazer parte de uma alimentação saudável. Falamos também aqui de hábitos alimentares relacionados, por exemplo, com a porção dos alimentos. Como a Maria falava, a obesidade também está muito relacionada com a quantidade e não só a qualidade de alimentos que nós ingerimos e depois que causam aqui esta acumulação de energia no nosso corpo. Por isso também ter muito cuidado com as porções dos nossos alimentos, ir fazendo refeições reguladas ao longo do dia e essencialmente também parte de uma alimentação saudável tem a ver também com o estado de hidratação, e daí nós também temos na roda dos alimentos a água como a bebida de eleição e como o produto central da roda dos alimentos. E no fundo é isso, nós sabemos o que é uma alimentação saudável, mas depois temos muita dificuldade pelos nossos estilos de vida em colocá-lo em prática. Ou seja, eu agora estava a pensar nos meus hábitos e nos que não são saudáveis. Aliás, não é por acaso que o excesso de peso existe, mas a verdade é que sempre que pratico exercício físico, por exemplo, e dando o meu caso pessoal, consigo de alguma forma limitar os estragos que faço com o consumo das carnes vermelhas, sem serem muito bem passadas e por aí além. O consumo de água também é um problema, efetivamente, que tenho pessoalmente. Acham que, ou acha que podemos ter aqui há um bocadinho de responsabilidade também dos grandes supermercados, das grandes cadeias, que parece que influenciam as pessoas ao consumo de produtos menos aptos ou para que tenhamos um metabolismo melhor, digamos assim? Sim, a verdade é que nós hoje em dia temos imensas escolhas, e se nós não tivermos informação que nos permita fazer essas escolhas de uma forma adequada, acabamos por ser um bocadinho influenciados por aquilo que também é ditado pela sociedade. E hoje em dia nós vemos produtos, e não quer dizer que do ponto de vista nutricional que não sejam interessantes, mas vemos produtos alimentares serem muito publicitados como quase nutrientes, produto rico em proteínas, produto com pouca gordura. E nós temos que pensar que alimentos não são só nutrientes, e a maneira como nós metabolizamos os alimentos é diferente de pessoa para pessoa. E por isso nós também somos muito influenciados nas nossas escolhas alimentares, às vezes inconscientemente, por esta publicidade e pela sociedade que nos rodeia, e até mesmo pelos próprios hábitos alimentares de outras pessoas. Eu acho que sim, que deve haver também uma responsabilidade por parte dos supermercados para tentar promover também aqui esta alimentação saudável. E o que às vezes nós também conseguimos perceber é que alimentos que se calhar não são tão interessantes do ponto de vista nutricional, e que não quer dizer que não possam ser introduzidos na nossa alimentação, porque a nossa alimentação também deve ser equilibrada e por isso também podemos introduzir esses alimentos, mas nós vemos esses alimentos se calhar mais publicitados do que outros alimentos que sejam mais saudáveis. Por isso acho que há uma responsabilidade também aqui do ambiente que nos rodeia para fazermos estas escolhas. Ok, então a pergunta que segue é, naturalmente, como é que podemos tornar o nosso ritmo metabólico, o nosso relógio metabólico, ou como é que podemos ativar da forma correta? Essa é a pergunta. E que é uma pergunta muito difícil. Lá está, não só pelas variações que existem entre cada indivíduo, por isso cada indivíduo vai responder a determinado tratamento ou a determinada estratégia de uma maneira diferente. E eu acho que no fundo aqui, de uma maneira geral, sem estar a querer personalizar, porque lá está, somos todos diferentes, é seguir hábitos alimentares saudáveis e também aliar aqui um bocadinho a prática da atividade física. Como é que a tecnologia está a desempenhar um papel de compreensão dos nossos genes e o relógio biológico? Ora bem, é também uma pergunta desafiante essa, não é? Portanto, nós já sabemos que existe um relógio biológico, sabemos que ele está associado a genes e que os genes são diferentes de indivíduo para indivíduo, sabemos que devemos conhecer estes genes para otimizar o nosso metabolismo, uma vez que estes genes vão determinar quando é que estamos mais ativos, quando é que estamos menos ativos, e nós devemos procurar conciliar as nossas atividades ou os nossos picos de trabalho, por exemplo, não é? Ou atividade física nas alturas em que o
nosso relógio biológico nos condiciona para isso. Precisamos de trabalhar aqui várias coisas. Primeiro, conhecer bem o nosso relógio biológico. Para isso, as técnicas relacionadas com a biologia molecular, o Next Generation Sequencing, que são técnicas laboratoriais muito avançadas que foram desenvolvidas nos últimos anos e que nos permitem sequenciar o nosso genoma. Nós conseguimos, com este tipo de técnica, perceber exatamente que tipo de genes de relógio temos e não temos, quais é que temos e como é que eles são expressos. E atenção que a expressão deles varia durante o dia, como eu vos disse, não é? Portanto, eles são genes que não são expressos sempre da mesma maneira e por isso é que nós estamos mais ativos ou menos ativos. Isto é um desafio gigante, porque não basta sequenciar ou estudar estes genes só num momento do dia, temos que perceber como é que eles estão a variar a sua atividade ao longo do dia, o que implica também um esforço muito grande dos participantes neste estudo. E a ciência, e nós somos cientistas, tem a obrigatoriedade de estudar para perceber, para contribuir para a sociedade, mas respeitando sempre princípios éticos muito importantes. Nós, às tantas, não podemos estar a lidar com as pessoas como seres experimentais, não é? E, portanto, temos sempre que considerar o bem-estar das pessoas que são envolvidas nos estudos e isto condiciona também, às vezes, a geração do conhecimento com a velocidade que nós gostaríamos de ter. Há um equilíbrio grande entre o bom senso, a ética e a necessidade de saber mais que o cientista tem o dever de cumprir e de respeitar. Portanto, os avanços tecnológicos permitem realmente muita coisa, nós já conseguimos olhar para o DNA, sequenciar o DNA, mas ainda não conseguimos fazer a avaliação toda ao longo do dia. Os avanços tecnológicos permitem que nós tenhamos sensores que conseguimos colocar de forma minimamente invasiva, provocando o mínimo desconforto possível e que permitem perceber como é que está a nossa temperatura corporal. Ou as bandas de actigrafia, aqueles relógios que agora toda a gente usa, não é? E que medem a frequência cardíaca, medem a qualidade do sono, já nos permitem ter alguns dados sobre qual é o nosso relógio biológico, de forma indireta, e como é que está a funcionar. E já nos permitem estudar um pouco o chamado cronótipo, não é? Ou seja, o tipo de relógio biológico que cada um de nós tem individualmente. Agora, o grande desafio é perceber como utilizar esta informação e como utilizar as ferramentas de que a Marlene falou, desde a dieta, desde a atividade física e otimizá-las para cada um. Quando começaram a surgir os primeiros estudos sobre esta ideia do relógio biológico e do ritmo circadiano, as pessoas eram divididas em dois grandes grupos em termos de cronótipo. As chamadas corujas, como o nome indica, são mais ativas durante a noite, e as cotovias, que têm um período de atividade maior durante a manhã. Nós hoje sabemos que nem toda a gente é coruja ou cotovia, existem muitos fenótipos intermédios. E já existem alguns questionários, por exemplo, que podemos aplicar às pessoas, posso aplicar ao Pedro, posso aplicar à Cristiana, para perceber se vocês são mais ativos de manhã ou mais ativos no período noturno e depois tentar ajustar as nossas atividades, sejam as atividades laborais, as atividades lúdicas, também àquilo que os nossos genes condicionam. Depois, adaptar o estilo de vida procurando respeitar aquilo que a nossa genética já determinou ou pré-determinou. Isso é um dos passos que a ciência acredita, embora ainda não haja evidência científica, e são precisos muitos estudos para perceber se isto é assim para toda a gente ou para um grande número de pessoas, que respeitando este genótipo, o que os nossos genes dizem, nós poderemos ter uma vida mais saudável, ter menos risco de desenvolver doença metabólica. Se dormirmos durante o período de tempo em que o nosso relógio biológico determina menor atividade, se calhar vamos ter um sono mais descansado, mais reparador, do que se andamos a tentar dormir de manhã, por exemplo, em que o nosso relógio biológico está a dizer: este é o teu período de maior atividade, vai fazer qualquer coisa, por favor. E nós estamos a tentar contrariá-lo e dizer: não, mas eu só posso dormir agora, tenho que ir dormir. É um dos grandes problemas, por exemplo, em quem trabalha por turnos e que tem que inverter horários e, portanto, muitas vezes contrariar o seu próprio relógio biológico. E o que há evidência hoje em dia é que essa alteração pode fazer surgir mais rapidamente doença cardiovascular, obesidade, doença metabólica, e já sabemos depois o risco que isso acarreta em termos de mortalidade e de qualidade de vida para as pessoas. Portanto, primeiro passo, conhecer o relógio biológico. A tecnologia é importante nesse aspecto, sempre respeitando naturalmente a ética e a individualidade de cada um e a proteção também dos dados de cada um. Depois de conhecermos o relógio biológico, a sensorização, a temperatura, a frequência cardíaca, etc., também importantes para perceber quais
horas do dia de maior ou menor atividade e depois adaptar os nossos hábitos a esse relógio biológico. Ou seja, quando me der aquela vontade de dormir aquela sesta depois do almoço, posso pedir aqui à direção da escola, é o meu relógio metabólico que está a pedir, é soberano. Preciso de dormir uma cestinha. Antes de fecharmos, e porque estamos numa escola e este podcast vai ser ouvido por muitas pessoas, mas não só por alunos, mas também olhando de forma a consciencializar os jovens de alguma forma para esta importância, que repto, e a pergunta é para as duas, ou o desafio é para as duas, que desafio lançavam estas novas gerações? Temos aqui várias gerações, temos desde o primeiro ano ao 12º ano aqui na escola. Que tipo de desafio lançavam estas gerações para que fossem mais ativas, para que o seu relógio metabólico fosse também todo ele mais consciente, vamos dizer assim? Não precisam de lutar para dar a resposta. É um grande desafio, porque lá está, nós a teoria sabemos e depois a prática é sempre mais difícil. Isto também vem muito do ambiente que nos rodeia. E eu acho que ações como esta são importantes, em que nós desmistificamos aquilo que é a ciência e o que é que já existe relativamente a estas temáticas e tentar simplificar, porque muitas das vezes, se calhar, nós também não temos a informação necessária para adquirir alguns hábitos e tentar que a ciência acompanhe a sociedade e que a ciência seja feita para a sociedade é importante. Por isso, iniciativas como esta, em que nós desmistificamos e simplificamos um bocadinho a ciência, também são importantes, porque escolhas informadas são sempre escolhas mais ponderadas. Por isso, acho que é por aí. Eu concordo em absoluto com o que a Marlene disse. Queria só acrescentar que nós estamos numa era muito tecnológica. A pergunta anterior era exatamente sobre isso e fala-se muito da medicina personalizada. E a medicina personalizada passa um pouco por isto que eu também referi, não é? Nós sabemos exatamente o que cada um de nós é. Nós temos também um problema grande, que eu ainda não referi, mas vou referir agora também para finalizar, de sustentabilidade dos recursos. E a questão da medicina personalizada, embora seja importante no aspecto de dirigir uma terapêutica, é cara e consome muitos recursos. E nós estamos numa era em que também temos que pensar um bocadinho num equilíbrio entre estas duas valências, chamemos-lhe assim. Queremos ser personalizados, mas não podemos às tantas ter uma medicina que, por ser muito cara, só vai servir quem tem mais recursos e depois quem tem menos recursos não tem acesso a nada destas inovações tecnológicas. Este equilíbrio é muito importante. A outra questão é, realmente, para transitar de uma era que tem sido os últimos 50 anos, a era da doença, não é? Em que nós vemos um aumento muito grande das doenças crónicas, nunca ouvimos falar tanto como agora, na doença metabólica, na doença crónica, no cancro, porque durante muito tempo as pessoas sentiram que a medicina evoluía tão rapidamente que tinha praticamente resposta para tudo. Ou seja, nós podíamos ficar doentes porque a medicina ia tratar-nos. Só em situações muito, muito, muito graves é que isso não aconteceria. O que nós estamos a assistir agora é que a medicina não vai ter resposta para toda a gente se nós continuarmos a praticar o estilo de vida que temos andado a praticar. Nós temos que começar a ser mais responsáveis, mais cuidadosos com as escolhas que fazemos para nós. A questão do tabaco, a questão do sedentarismo, a questão daquilo que comemos, vai ter que ser uma escolha individual de cada um e as pessoas têm que ser um bocadinho mais responsabilizadas pela sua saúde para passarmos exatamente para esta era da saúde em detrimento da era da doença, que já vimos que não é sustentável. E, portanto, para além da nota que a Marlene deixou, é importante estarmos informados, é importante termos informação que seja credível e fidedigna e que não seja só obtida através, às vezes, das redes sociais ou de pessoas que têm opiniões vincadas, mas às vezes podem não estar tão bem fundamentadas. Nós, em ciência, muitas vezes não temos respostas definitivas e, como eu disse, cada indivíduo é um indivíduo, portanto, aquilo que é válido para uns pode não ser válido para outros. E é importante nós ouvirmos o nosso corpo. O Pedro, quando o seu corpo lhe pedir uma cestinha, deve tentar respeitá-lo. Isso vai, a partir de hoje vai ser garantido. E tentar perceber quais são as alturas do dia em que estamos mais aptos ao trabalho e precisamos mais do descanso, respeitar esses sinais e sensibilizar as pessoas para que isso é muito mais importante do que nós alguma vez consideramos. Tentar resistir à pressão que vamos sentindo para trabalhar mais, fora de horas, ouvir-nos mais. Esse acho que é também um dos bons conselhos que podemos deixar. Eu acho que não havia melhor forma de terminar este podcast do que com estes conselhos, não só para a nova geração, mas um bocadinho para todos. Agradecer-vos a vossa presença. Acima de tudo, em nome do Instituto Educativo do Juncal. É bom começarmos um podcast com uma conversa tão fluida e divertida
pelo menos para nós que aqui estivemos, sobre um tema que por vezes até parece mais distante de nós. Acaba por ser uma forma diferente e uma abordagem diferente ao tema. Agradecer-vos a vossa presença e os vossos contributos e voltamos em novembro com mais um podcast. Em breve anunciaremos qual é o tema, mas será com certeza um tema do agrado de todos. Obrigado pela vossa presença e até à próxima. Obrigada.